pessoal, eu sou Maria Raquel, sou professora de redação do Determinante Pré-Vestibular e hoje a gente vai dar continuidade ao aulão sobre os 130 anos da abolição que a gente fez no último domingo. Vocês já tiveram aula com o Júnior, já tiveram aula com a Camila e hoje a gente vai falar mais especificamente da redação. Por quê? Porque os 130 anos da abolição tem a ver com redação, enfim. Vocês podem constatar aqui que alguns temas que já caíram no Enem tem tudo a ver com a questão racial no Brasil. Vou mostrar para vocês agora como é que isso funcionou. Olha só, em 2016, eu tenho certeza que vocês se lembram quando caiu Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Nesse mesmo ano, caiu Caminhos para combater o racismo no Brasil. E o que isso tem a ver com os 130 anos da abolição? Bom, a resposta está bem clara. Quando a gente fala de intolerância religiosa no Brasil, a gente sabe que um dos principais alvos da intolerância religiosa são as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, né? E, inclusive, um dos textos motivadores lá que o INEP trouxe para a gente na coletânea de redação falava justamente dados a respeito disso. Bom, o racismo é autoexplicativo, né? A gente superou as relações abusivas de poder com a escravidão, mas as relações simbólicas de opressão continuam, né? A gente já também trabalhou no Enem Movimento Imigratório para o Brasil no século XXI. E o que isso tem a ver com racismo? Bom, ao se considerar as pessoas que vieram para o Brasil de países cuja etnia era principalmente negra, essas pessoas sofreram muito mais estigmas raciais, estigmas ligados à xenofobia, ao preconceito, do que as pessoas de origem, por exemplo, europeia, né? Ou seja, o racismo, junto da xenofobia, causando padrões de opressão ainda muito mais fortes. Isso era uma boa argumentação possível para o Enem desse ano. O trabalho na construção da dignidade humana. A gente teve a oportunidade de comentar brevemente, lá no aulão, como que as formas de escravidão foram ressignificadas, né? E o povo negro continua sendo alvo dessas formas novas aí, de escravidão do século XXI. O desafio de se conviver com as diferenças, mais especificamente do preconceito racial, o que é o fenômeno social dos rolezinhos, o que o fenômeno social dos rolezinhos representa, que caiu no PPL lá de 2015, o rolezinho tem muito a ver com a questão racial. Por quê? Quando aqueles grupos de jovens e adolescentes foram, né, fazer um passeio nos shoppings aí das grandes cidades e foram oprimidos socialmente, aquilo tinha muito a ver com a questão racial. A maioria deles eram jovens negros. Será que se fossem jovens brancos, eles teriam passado pela mesma situação? Isso também era uma questão interessante para a gente se trabalhar lá no Enem de 2015. Também do PPL, Cultura e Mudança Social. A gente também teve a oportunidade de falar lá no aulão o tanto que a questão da música, da cultura afrodescendente é relevante para a afirmação desse povo e para a construção da identidade, da resistência. Ou seja, são muitos os temas que possivelmente a questão racial atravessa. A gente viu lá no aulão que todos os desdobramentos dos 130 anos da abolição atravessam partes e partes da estrutura social brasileira. O INEP, como vocês sabem, ele está muito preocupado com a construção da cidadania nacional, né? Nas nossas aulas de oficina de redação, nas rodas de discussão, a gente sempre fala disso. Fala de construção da cidadania. E a gente está falando de um povo que ficou privado dos seus direitos durante muitos anos, né? Mais de 100 anos, como a gente viu muito bem lá naquele domingo do aulão. Bom, eu sei que vocês também têm a preocupação com os temas que podem cair. Como eu disse para vocês, é muito possível que a questão racial atravesse alguns temas. Bom, o primeiro é a questão fundiária, também pode ser a questão da moradia, tráfico de drogas, criminalização da pobreza, sistema carcerário, redução da maioridade penal, justiça com as próprias mãos e a questão do genocídio dos jovens negros. Eu bolei uma proposta para vocês, está no site, por favor, façam, escrevam, a gente conversa, manda para mim, estamos aí. Vamos começar falando da questão fundiária no Brasil hoje. Eu sei que a Camila já comentou um pouquinho com você sobre isso, na aula que ela deu aqui também, online. O que é importante destacar, pessoal, que pode cair esse tema na redação, sim, né? E quando ele cair na redação, o que você vai falar? Além da questão quilombola, que eu e o Júnior falamos com vocês
lá no dia do aulão, ou seja, a gente sabe que tem muitos territórios quilombolas que ainda não foram demarcados. Tem também o fato de que o racismo e o latifúndio são faces, duas faces de uma mesma moeda, né? Com certeza a Camila falou com vocês a respeito da lei de terras, e fruto dessa lei de terras, sugiro que vocês pesquisem sobre isso, né? Surgiu o racismo, surgiu a questão do acúmulo de latifúndio hoje no Brasil e vários problemas sociais que são desdobramentos também disso aí. Então, a questão é, tanto o racismo quanto o latifúndio fazem parte da dimensão estrutural que envolve o país, né? Apesar de não serem vistos assim. Tranquilo? Então, já sabe, se cair a questão fundiária, é interessante trazer a questão quilombola, é interessante mostrar também como é estrutural, assim como são as práticas do racismo hoje. Bom, diretamente da questão fundiária e ligado a ela, como a Camila falou para vocês no último vídeo, tem a questão do direito à moradia no Brasil. Pessoal, um tema que super pode cair aí. Vamos pensar, a moradia no Brasil é um direito social, ou seja, é um direito que está lá no artigo 6º da Constituição Federal. Vocês sabem que o INEP adora trabalhar com a garantia de direitos, com a construção da cidadania, né? Então, a gente tem aí um dos direitos conquistados na nossa jovem Constituição de 88, que faz este ano 30 anos, a questão da moradia, que é um direito, como eu já disse, mas será que no Brasil realmente ela é um direito ou ela é um privilégio? Esses dados aqui do Rio de Janeiro, eles direcionam mais para a gente analisar que é um privilégio e não um direito. Vamos ver. Trouxe dados do Rio de Janeiro, viu? Mas isso aqui a gente pode fazer essa mesma referência em Belo Horizonte, em várias capitais. Mas olha só, na capital carioca, brancos são 52% da população. Beleza, então nós temos 52% de pessoas brancas lá no Rio de Janeiro. Entretanto, na Zona Sul, que é uma zona privilegiada do Rio de Janeiro, são 83% de brancos. E onde estão os negros, né? Os 17% negros aí. Aí aqui a gente tem um bairro da Zona Sul, que é o bairro da Lagoa, que é um bairro também mais elitizado, a maioria branco, como vocês podem ver aqui no gráfico, né? 91% é branca. E aqui, numa favela, lá no Morro do Cantagalo, a gente tem aí a maioria pessoas pretas e pardas. Ou seja, os negros da Zona Sul do Rio de Janeiro, todos, quer dizer, a maioria deles, vivem nas favelas, nas periferias, mostrando que a questão racial também se estrutura no espaço urbano. E isso é essencial quando a gente analisa o direito à moradia, né? São grupos que vivem em situação de vulnerabilidade social e de vulnerabilidade de moradia. Você sabe muito bem que, em geral, a situação das favelas é marcada por déficit habitacional, de rede de luz elétrica, de esgoto, de saneamento básico, além da violência, né? Então, são alguns direitos que o povo negro são privados no decorrer da história, no decorrer desses 130 anos. Bom, quando a gente fala de favela, logo a gente pensa, né, no tráfico de drogas, na questão do tráfico de drogas. Por que será que a gente pensa na favela quando a gente fala do tráfico de drogas? Porque é exatamente, nós vamos analisar essa charge aqui do Latuf, é exatamente o favelado que a mídia mostra como o principal traficante. Aqui tem o tráfico que a TV mostra, né? Um rapaz negro, jovem, armado, bonezinho do Comando Vermelho. E será que é essa figura mesmo que é responsável pelo tráfico de drogas no Brasil? Então se divulga na televisão, nos noticiários, que a responsabilidade da violência é o traficante pobre, é o traficante negro. Mas é importante que vocês tenham um senso crítico para analisar que existe um comando que a TV não mostra, que é o traficante colarinho branco aí, que organiza e está por trás disso tudo. Na verdade, essas pessoas que vivem nas favelas em situação de vulnerabilidade social, de ausência de garantia de direitos, essas pessoas, na verdade, estão inseridas numa lógica de violência e por conta da ausência mesmo das políticas públicas de educação, de saúde, de inclusão social, né? Então, se por acaso cair essa questão na redação, um tema muito provável sim de cair, vocês podem abordar justamente isso. A situação vivenciada pelas pessoas na periferia
muitas vezes tidas como os responsáveis do tráfico de drogas, que levam à questão da violência, da entrada no tráfico precocemente, né? Mas o tráfico de drogas é muito, 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 muito perigoso para esse grupo da periferia. Por quê? Olha só, é a principal causa de encarceramento no país. Mas quem que será que vai lá para a penitenciária? É esse aqui que a TV mostra ou é esse aqui que a TV não mostra? Né? Quando a gente fala bandido bom é bandido morto, em geral as pessoas referem-se a esse bandido aqui, e não a esse bandido aqui. Então, outra informação relevante, os negros correspondem a 70,8% das pessoas em situação de extrema pobreza. Então, por que será que a maioria desses negros que estão nas periferias estão envolvidos no tráfico de drogas? Essa reflexão é bem importante para a gente fazer uma redação profunda a respeito desse tema do tráfico de drogas, que tem a ver com a criminalização da pobreza. Vamos ver um pouquinho dessa charge aqui? Latuf de novo, ajudando a gente. Queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui, ó, nesse muro. E será que esse muro ele representa barreiras que são físicas apenas? Ou será que são barreiras simbólicas? Percebam, pessoal, que o Estado está do lado de lá do muro. Do lado de lá do muro tem pessoas pulando de paraquedas, tem prédios altos, né? E do lado de cá do muro tem aglomerados, tem favela, tem a ocupação da PM, né? E o Estado está de qual lado? Está do lado de lá do muro, né? Então, esse muro ele é representado por barreiras históricas, ele é representado por barreiras simbólicas, ele é representado por barreiras físicas, pela segregação, pela opressão? Sim. E o Latuf, ele critica justamente a presença do Estado do lado de lá do muro. Só que quando o Estado se faz presente do lado de cá, ele se faz presente com violência, né? Ele está fazendo uma referência à ocupação aí das favelas do Rio de Janeiro. Bom, a gente tem aqui um jovem, uma criança, jogando futebol, né? Ele faz questão de mostrar a inocência dessa criança que também é vítima da violência do Estado. É bem interessante que vocês abordem isso, como que a favela, muitas vezes, ela é vista como algo extremamente violento, né? E todas as pessoas que moram nas periferias, ou seja, a maioria negra, são tidas como criminosos, né? Tem uma pesquisa feita sobre a visão das favelas que a gente tem na sociedade brasileira. E tem escrito aí, artigos claramente negativos superam os positivos em relação à favela, né? Eles são vistos como pobres, violentos, atividades de drogas, gangues. É um processo histórico de criminalização da pobreza, né? Isso não é novo, não, isso não é novidade. A gente sabe, isso até a gente comentou no aulão, que foi uma construção ao longo dos anos aí. Só que a pobreza, ela tem a cara do homem ou da mulher negra, né? Então, a criminalização do negro também. Resquícios aí de 130 anos da abolição. Bom, e a gente já falou de tráfico de drogas, de criminalização da pobreza, e a gente não pode se furtar de falar da questão do sistema carcerário. Um tema também que está aí para cair há muito tempo e pode aparecer a qualquer momento. E o que o sistema carcerário tem a ver com a questão racial no Brasil? A gente pode analisar esse gráfico aqui, ó, que a população brasileira é composta por 53% de pessoas negras. E vamos considerar a população carcerária? 77% de pessoas negras. Então, quando a gente fala do sistema carcerário, a gente fala também de uma presença massiva das pessoas negras ali, né? Só que a situação vivenciada por essas pessoas corresponde muitas vezes à privação de direitos básicos, segurança, educação, saúde, enfim. E será que realmente o sistema carcerário brasileiro, da forma como ele se estrutura, resolve as questões de violência no Brasil que ele se propõe? Né? É uma reflexão interessante. Quem sabe ali no ambiente do sistema carcerário, aquelas pessoas, elas estão aprendendo muito mais a viver na criminalidade do que a se restabelecer, se reinserir na sociedade. Importante que a gente faça essa reflexão caso caia esse tema aí no Enem. E, dentro dessa discussão, como é que o Estado responde? Dentro da violência urbana, como que o Estado responde? Bom, essa charge aí, de novo, Latuf, ela nos diz muito sobre isso. Vamos pensar aqui, pessoal. É um menino jovem, né? Um menino jovem negro
e ele tem 3 portas possíveis. A da educação e da saúde são fechadas para ele. Qual que é o agente responsável pela promoção de educação e saúde? O Estado, né? Só que o Estado não oferece condições de educação interessantes para que ele tenha ascensão social. O Estado também não oferece recursos de saúde pública suficiente para que ele consiga se estabelecer e construir sua vida, né? Entretanto, tem uma outra porta aí, que é a porta do combate à violência, que é a cadeia. E a cadeia não só está aberta, como tem uma mão puxando aquele jovem para ali. Será que essa mão representa o quê? A situação vivenciada por ele de violência, né? A forma como o Estado lida com a violência, que é uma forma de punição e não educativa. Então, isso tudo a gente pode pensar. Será que a redução da maioridade penal vai resolver o problema dessa juventude negra aí? Acredito que não. Isso já apareceu, por exemplo, em prova da PUC. Bom, tem uma teoria de um sociólogo chamado Aníbal Quijano, que diz que essas pessoas, esses grupos historicamente oprimidos, eles passaram por um processo de invisibilidade ativamente produzida. Como assim ativamente produzida? Bom, ao fechar as portas da educação, da saúde e de outros direitos básicos, o Estado automaticamente abre a porta para o sistema penitenciário. E ali essas pessoas tornam-se invisíveis ou são mais vulnerabilizadas ainda, né? Mais violentadas ainda. Então, é o que o Aníbal Quijano chama de invisibilidade ativamente produzida. Dica de repertório sociocultural. E, bom, eu falei aqui com vocês como que o Estado lida com a violência. E a população? Como que ela costuma lidar com a violência? Interessante a gente pensar que existe no Brasil uma tendência de justiça com as próprias mãos. Existe no Brasil, a existência de justiceiros no Brasil, ela, sim, é muito, muito, muito presente. A gente vê nos noticiários aí o tempo inteiro. E eu trouxe para vocês 2 imagens para a gente poder analisar. E caso isso caia na redação, a gente tem um material aí de produção interessante. Aqui tem um jovem negro preso a um poste por justiceiro no Rio de Janeiro. Isso foi em 2015. Não sei se vocês se lembram. Ele foi preso e as pessoas, né, batiam enquanto ele estava lá. Aqui tem uma outra imagem, que é a aplicação do castigo da chibata, que remonta aos tempos da escravidão. A gente está vendo aqui de um histórico brasileiro de naturalização da punição pela violência, né? Ou seja, a pessoa errou, ela merece, então, ser atacada, ser morta. E isso é histórico, isso, né, a forma como se aplicava castigos na época da escravidão era exatamente essa, né? Da escravização dos homens negros que, enfim, violavam as regras ali. O que eles passavam? Chibata. Será que não é muito semelhante ao que se vive hoje? E quando a gente pensa num bandido, a cara que a gente vê do bandido normalmente não é uma pessoa branca, de terno e gravata, né? Igual a gente conversou ali quando eu falei um pouquinho do tráfico de drogas. A gente normalmente associa a pessoas que são negras. Beleza, gente? Então, a gente vê aí uma continuidade e uma naturalização da violência como forma de punição, como forma de educação, de reinserção na sociedade. Acontece que a população brasileira não é respaldada para fazer isso. Então, a população vai agir de acordo com a própria moral, com a própria ética, com o que ela acha que é certo e errado, e não de acordo com as regras do Estado, né? A chance de atacarem, portanto, jovens, negros, pobres, de periferia, aumenta e muito. Tranquilo? E a consequência de todos esses elementos que eu trouxe aí para vocês, da questão da periferização das pessoas negras, né, como que o espaço geográfico diz do racismo, da questão do tráfico de drogas, da questão da redução da maioridade penal, sistema carcerário, tudo isso, pessoal, tem como uma consequência a ideia do genocídio de jovens negros. Como eu já disse, a redação está ali, vai lá, escreve e a gente conversa depois, né? E tem alguns dados que são bem impressionantes. Não sei se vocês sabiam, a cada ano no Brasil morrem mais ou menos 30 mil jovens, né? Então a juventude perde muito a vida por conta da violência. Desses 30 mil, 77% são jovens negros, né? E tem uma frase interessante aqui, mais chocante que essa realidade, só a indiferença. Por quê? Porque muitas vezes a população e o Estado fecham os olhos para o que acontece com a juventude negra e não tomam atitudes nem políticas, nem sociais, para que essa situação se resolva.
E eu destaco aqui de um texto bem interessante, sugiro também que vocês leiam ele na íntegra, a fala de uma mãe a respeito da perda de um filho. E uma frase me chamou pessoalmente a atenção, eu queria compartilhar com vocês. Foi morto por ser pobre, preto e favelado, porque agora o chicote que estala nas nossas costas vem acompanhado de balas de fuzil. Ou seja, essa mãe tem clareza de que a herança do processo de escravização, né? O chicote que estala nas nossas costas, está falando lá do período de escravização, agora vem acompanhado de bala de fuzil. Ou seja, são duas formas legitimadas pelo Estado. Por que legitimadas pelo Estado? Bom, na época da escravização era uma política, né? Atualmente é o Estado que muitas vezes é agente, né, nesse genocídio dos jovens negros. Muitos deles morrem, por exemplo, pela polícia, né? Muitos deles, por exemplo, como a gente viu naquela charge lá da redução da maioridade penal, muitos deles vão para os sistemas penitenciários e ali também são violentados. Ou seja, né, é sempre uma agressão, uma violência por parte também do Estado e da população, como a gente viu. Bom, espero que vocês façam essa redação. Qualquer coisa me procurem. E também eu gostaria de fazer um convite, que vocês estejam presentes nas nossas rodas de discussão no segundo semestre e nas aulas de oficina. Serão muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada e até a próxima. Beijo para vocês.